no nível físico celular. A partir de uma perspectiva reencarnacionista, a doença pode ser considerada uma experiência de aprendizado terrestre. A localização e a natureza de muitas doenças frequentemente contêm informações simbólicas que, quando corretamente decodificadas, podem ajudar o indivíduo a compreender determinados bloqueios mentais e emocionais dos quais ele talvez não tenha ciência. Esses bloqueios ocasionalmente são de natureza kármica e representam deficiências na qualidade da matriz emocional, mental encarnada, a qual foi exposta às influências negativas ou traumatizantes das vidas passadas. A correção de uma disfunção energética nos níveis de organização emocional, mental e espiritual produzirá uma reestruturação do molde etérico e um melhor funcionamento dos chakras. Assim, o corpo físico será curado a partir de um nível causal mais básico. A percepção por parte dos físicos de que, no nível quântico, tudo é matéria e luz congelada em forma de partículas, confirma o conceito de que matérias de diferentes frequências podem coexistir no mesmo espaço. Esse fenômeno é semelhante à observação de que energias de diferentes frequências, tais como ondas de rádio e TV, podem coexistir de forma não destrutiva no mesmo espaço. No caso da anatomia sutil humana, as estruturas interpenetrantes das diversas frequências de matéria são os veículos vibracionais físico, etérico, astral e superiores. Essa ideia foi discutida no capítulo 1, no qual examinamos a semelhança entre as imagens holográficas e a estrutura do corpo etérico. Outra coisa inerente ao modelo holográfico é a possibilidade dele ser aplicado para se lidar com o universo como se ele fosse um grande padrão dinâmico de interferência de energia em constante processo de alteração, um gigantesco holograma em tempo real. O modelo holográfico nos ensina de que modo os padrões vibracionais de energia universal podem encerrar níveis ocultos de informação estruturada que, quando abordados de forma correta, podem ser alcançados, compreendidos e, até mesmo, manipulados. O corpo humano, quando considerado como um desses padrões de energia, pode ser entendido como uma ferramenta de aprendizado que encerra dentro de si muitas lições a respeito da verdadeira natureza do self, da realidade maior do indivíduo e, até mesmo, da estrutura do universo. Se os seres humanos puderem ser vistos a partir da perspectiva de sua anatomia multidimensional, constituída pelos corpos vibracionais superiores, chakras, nadis e meridianos, então muitas coisas poderão ser compreendidas no campo, atualmente em pleno desenvolvimento, dos métodos alternativos de cura. Somente quando esse quadro maior for plenamente avaliado é que será demonstrada a existência de explicações viáveis para a eficácia de muitos métodos de tratamento aparentemente não científicos. Este livro tem por objetivo discutir em detalhes muitos métodos diferentes de cura que, atualmente, são vistos com grande ceticismo pela comunidade médica convencional. Muitas das explicações dadas para os diversos tratamentos vibracionais provavelmente serão encaradas com o mesmo ceticismo dogmático e a mesma intolerância que tem caracterizado o establishment científico no passado. O autor tem esperança de que este livro possa ser lido por um número suficiente de cientistas de vistas largas e, possivelmente, com uma orientação mais espiritual, de modo que seja possível estabelecer uma base para elevar o nível atual do tratamento médico e, assim, alcançar mais sucesso e ter maior número de curas. Cura vibracional e medicina holística, uma mudança gradual do reducionismo para o holismo. Os métodos de cura vibracionais representam novas maneiras de se lidar com as doenças. Os praticantes da medicina energética sutil procuram corrigir as disfunções no organismo manipulando os níveis invisíveis, porém essenciais, da estrutura e função humanas. A cura no nível da anatomia energética sutil baseia-se no conceito, encampado pela nova física, de que todas as formas de matéria são, na verdade, uma manifestação de energia. À medida que a ciência e a tecnologia evoluem, de modo a tornar visível o que antes era invisível, maior será o número de cientistas e médicos forçados a alterar seus pontos de vista a respeito da natureza estendida dos seres humanos. Este fenômeno assemelha-se ao que aconteceu quando o desenvolvimento do microscópio forçou muitas associações médicas céticas a seguirem os conselhos de Lister e de outros pensadores pioneiros que afirmavam serem os germes invisíveis e causa de tantas doenças e sofrimento. Nos primeiros dias da ciência médica,
A compreensão da estrutura e da função humana era bastante limitada. O corpo humano era visto como uma intrincada máquina constituída por bombas, pistões, mecanismos de transmissão e polias. Os únicos modelos existentes nessa época eram mecanicistas e, assim, era natural que os seres humanos fossem comparados ao que, então, havia de mais avançado em matéria de ciência. O tratamento das doenças baseava-se na aplicação de medicamentos, cataplasmas, laxantes e métodos cirúrgicos consagrados pelo tempo. Ocasionalmente, faziam-se tentativas pioneiras de experimentar coisas novas. Na maioria das vezes, esses médicos que experimentavam tratamentos diferentes ou não ortodoxos eram considerados charlatães pelos seus contemporâneos. Todavia, quando as pesquisas demonstraram a eficácia dos novos métodos de tratamento, esses cientistas antes tidos como charlatães, Lister, Pasteur e outros, acabaram sendo elevados à condição de pioneiros e de inovadores. Através do método empírico de tentativa e erro, demonstrou-se que vários tratamentos eram eficazes ou perigosos, sendo, portanto, largamente adotados ou abandonados. Boa parte da clínica médica baseou-se durante muito tempo no que poderia ser chamado de consenso médico. Quaisquer que fossem os modelos ou a filosofia de tratamento que se transformassem no corpo de conhecimentos aceito pelo establishment médico do momento, eram tidos como uma espécie de evangelho pelos seus adeptos. Diversos tratamentos de um ou outro tipo, incluindo o uso de sangrias, de catárticos e até mesmo de sanguessugas, já estiveram em voga à medida que o pensamento científico foi se tornando mais sofisticado, surgiram novos modelos da função humana. Lamentavelmente, o ponto de vista dominante, segundo o qual o corpo humano é um mecanismo intrincado, subsistiu até os dias de hoje. A única diferença é que as engrenagens e polias do grande mecanismo tomaram-se cada vez menores. Muito embora tenhamos avançado muito no sentido da compreensão científica, os médicos ainda veem os seres humanos como máquinas. O coração humano, por exemplo, o centro do nosso ser, é considerado uma bomba infatigável que bombeia sangue para todo o corpo de forma contínua e regular. Todavia, alguns autores esotéricos consideram o coração a sede da alma, parte do corpo através da qual a força vital se liga ao corpo físico. Mecanisticamente, os médicos veem o coração como um motor físico cujos atributos são a força e a precisão. Assim, de forma simplista, eles tentaram reproduzir suas funções por meio de um coração artificial. As tentativas de substituir o coração humano por um coração artificial foram cheias de problemas. O problema mais frequente parecia ser a ocorrência de repetidos acidentes vasculares cerebrais e consequentes disfunções neurológicas. Esta complicação ocorreu em quase todos os receptores do coração artificial, com variáveis graus de gravidade entre os diversos pacientes. Os acidentes vasculares cerebrais ocorreram com tanta frequência que a FDA só está permitindo o uso do coração artificial como uma medida temporária antes de um transplante de coração humano. O modelo mecanicista sugeriria que a causa dos repetidos problemas apresentados pelo coração artificial é a formação de coágulos sanguíneos, devido a algum fator coagulante produzido pela bomba mecânica, que se deslocam até o cérebro. Na tentativa de prevenir essa complicação, os cirurgiões cardíacos injetaram substâncias anticoagulantes no sangue de seus pacientes. Mesmo assim, ainda continuaram a ocorrer acidentes vasculares cerebrais. Uma explicação alternativa é a de que o chakra do coração, que fornece energia etérica nutritiva para o coração físico, talvez seja a causa primária da disfunção que contribui para a degeneração do músculo cardíaco. É interessante observar que essa disfunção do chakra do coração, causada por bloqueios emocionais que impedem o indivíduo de expressar amor por si mesmo e pelos outros, está associada, não apenas a doenças físicas do coração, incluindo a trombose coronária e diversas cardiomiopatias, mas também a acidentes vasculares cerebrais relacionados com estase da circulação. Talvez a principal causa dos repetidos acidentes vasculares cerebrais nos receptores do coração mecânico seja o funcionamento anormal do chakra do coração e não a existência de algum defeito físico no dispositivo.
Isto indica que a capacidade dos receptores de corações transplantados aceitarem e viverem sem problemas com o novo coração talvez pudesse ser melhorada por abordagens psicoenergéticas voltadas para a correção de disfunções no chakra cardíaco. Por abordagens psicoenergéticas queremos dizer não apenas as terapias psicológicas que envolvem a prática de meditação, a formação de imagens mentais e a psicoterapia, como também terapias energéticas sutis relacionadas com o uso de remédios homeopáticos, de essências florais, de elixires de pedras preciosas e de um grande número de outras modalidades de cura espiritual. Curiosamente, este é um caso em que uma abordagem cirúrgica convencional, um transplante de coração, poderia ser combinada tanto com tratamentos farmacológicos alopáticos, incluindo o uso de ciclosporina, um medicamento imunossupressor para prevenir a rejeição, como com terapias energéticas sutis que tratam uma doença grave em diversos níveis energéticos simultaneamente. Obviamente, o modelo mecanicista pode limitar as abordagens de tratamento disponíveis. Quando alguém se defronta com uma doença cardíaca, existe apenas um determinado número de abordagens fisiomecânicas às quais essa pessoa pode recorrer. A doença cardíaca nos proporciona um perfeito modelo de doença na qual os métodos dos médicos ortodoxos são comparados aos métodos da medicina holística. Ao se defrontar com um paciente com uma grave doença cardíaca, o médico convencional dispõe de um determinado número de diagnósticos e abordagens terapêuticas em seu repertório. Estas últimas vão desde as formas de tratamento já consagradas pelo uso até as abordagens mais experimentais. Podem ser exames não agressivos, tais como ecocardiogramas, medições de pressão sanguínea e monitorizações do fluxo sanguíneo, realizadas com a ajuda de isótopos de talho. No final das contas, porém, a última palavra é dada pela cateterização cardíaca. Um corante injetando no coração através de um catéter orientado por um fluoroscópio permite a visualização física do coração em atividade, dos sutis movimentos de suas paredes e das obstruções ou estreitamentos existentes nas artérias coronárias. Se houver bloqueios de colesterol provocando o estreitamento das coronárias, pode-se tentar corrigir o problema com diversos métodos farmacológicos, mecânicos e cirúrgicos. Os pacientes poderão receber medicamentos que, conforme se espera, farão com que as artérias estreitadas se dilatem até alcançarem o máximo diâmetro possível, a fim de restabelecer o fluxo de oxigênio para as paredes do músculo cardíaco. Se os medicamentos não conseguirem aliviar o problema da angina do peito, pode-se tentar diversos métodos físicos num ambiente hospitalar. Antigamente, o próximo passo no tratamento da angina do peito, depois da terapia medicamentosa, era a ponte de safena. Atualmente, dispomos de novos métodos de tratamentos físicos. A técnica que está se tornando mais popular talvez seja um sistema conhecido como angioplastia de balão. Na angioplastia coronariana, um catéter com um balão na ponta é inserido na coronária doente com a ajuda de um fluoroscópio, depois do que o balão é inflado sob pressão. As paredes do delgado balão tubular fazem pressão contra as placas de colesterol e alargam a abertura para permitir que uma quantidade maior de sangue flua através do bloqueio. Esta técnica tem tido taxas variáveis de sucesso e apresenta complicações que vão desde dor no peito até a ocorrência de ataques cardíacos que requerem uma cirurgia de emergência para implantação de pontes de safena. Todavia, ela é uma técnica menos agressiva do que a cirurgia para implantação de pontes de safena propriamente dita. Outro método mais experimental de destruição das placas de colesterol que existe nas artérias coronárias é a angioplastia laser. O feixe de laser é transmitido através de um delgado catéter de fibra óptica, o que permite ao cirurgião visualizar o centro da artéria doente. O laser é utilizado para vaporizar de forma seletiva os bloqueios de colesterol que obstruem algumas panes das coronárias. Embora esta técnica tenha tido níveis variáveis de sucesso, trata-se de uma abordagem singular porque utiliza apenas energia para tratar uma doença. Apesar disso, esta abordagem ainda é baseada num modelo mecanicista da fisiologia. Em outras palavras, o feixe de laser está sendo usado para remover o excesso de colesterol como se fosse uma máquina e teste de desentupir encanamentos. Outra técnica considerada ainda mais experimental do que a angioplastia laser é a chamada revascularização miocardial a laser, RML.
enquanto o coração é mantido resfriado e imóvel, tal como acontece numa típica operação a coração aberto para implantação de pontes de safena. Minúsculos orifícios são perfurados numa área da parede do músculo cardíaco. A teoria predominante é a de que os orifícios perfurados externamente a laser produzem cavidades e canais internos no miocárdio que permitem uma melhor circulação do sangue e oxigenação do músculo cardíaco disfuncional. A RML e a angioplastia laser representam casos fora do comum nos quais uma forma de energia pura, um feixe de laser, é usada, ainda que numa abordagem um tanto mecanicista, para tratar doenças. Essas abordagens, nas quais feixes de laser estão sendo usados como instrumentos cirúrgicos, poderiam ser consideradas uma forma de transição que prepara o caminho para a introdução gradual da medicina energética na medicina tradicional. O uso terapêutico de raios laser é uma área que continuará a desenvolver-se no futuro, especialmente no que diz respeito às abordagens energéticas sutis. Destaca-se nessa área a laserpuntura, isto é, o uso de lasers de baixa energia para estimular os pontos de acupuntura a fim de promover a cura de doenças. Essas e outras técnicas avançadas de cura vibracional serão aceitas mais amplamente quando os médicos ortodoxos começarem a encarar os seres humanos, não apenas como caixas fisiológicas fechadas, mas como sistemas abertos de energia em equilíbrio dinâmico com o ambiente eletromagnético multidimensional. Voltando à nossa abordagem médica convencional para o tratamento das doenças cardíacas, nós já falamos sobre a terapia medicamentosa, a angioplastia e cirurgia para implantação de pontes de safena. A terapia laser é ainda considerada altamente experimental e só se encontra disponível em alguns centros avançados de pesquisa. Se a cardiopatia produzir um dano irreparável, como no caso de um ataque cardíaco de grandes proporções causado por trombose e oclusão coronariana, e se o restante do músculo cardíaco estiver demasiado fraco, então a única alternativa consiste em recorrer à ajuda proporcionada por uma bomba óptica de balão ou substituir totalmente o músculo cardíaco. Conforme já discutimos anteriormente, isso inclui o uso temporário de um coração artificial ou o transplante de um coração humano, depois que tenha sido encontrado um doador apropriado. Até o momento, esse arsenal combinado de médico e cirúrgico tem definido o estado da arte em matéria de tratamento de doenças cardíacas. Além dos tratamentos já mencionados, existem ainda diversas drogas que podem ser ministradas para dilatar as artérias e aumentar o fluxo de sangue através das coronárias. Pode-se também prescrever drogas que ajudam a fortalecer o músculo cardíaco enfraquecido e a prevenir a ocorrência de ritmos cardíacos irregulares. Feito tudo isso, não resta muito mais que a medicina convencional possa oferecer. O que o futuro poderá nos reservar? E improvável que a criação de novos medicamentos que fortaleçam o coração venha a representar a chave para o tratamento das doenças cardíacas. Uma vez que a função do coração físico tenha se degenerado além de um certo ponto, não há muito que possa ser feito para fortalecê-lo. A frase "não adianta bater em cavalo morto" às vezes tem sido pronunciada por cardiologistas que sentem estar malhando em ferro frio ao tentarem inutilmente melhorar o funcionamento de um coração fadado ao colapso. A única outra alternativa é um transplante cardíaco, seja de um coração artificial ou de um coração proveniente de um doador humano, nenhum dos quais está prontamente disponível em todos os hospitais. Os médicos holísticos encontraram diversas alternativas para o tratamento de doenças cardíacas. A mais controvertida dessas técnicas talvez seja a terapia da quelação. Esse tratamento não é absolutamente o rotor químico que seus oponentes o acusam de ser. Essa terapia consiste na administração de múltiplas injeções intravenosas de uma substância química quelante chamada EDTA, ao longo de um período de semanas ou meses. Esse complexo químico retira os íons de cálcio da circulação e remove o cálcio das rígidas e estreitadas paredes dos vasos sanguíneos esclerosados, como é o caso das artérias coronárias doentes. O que a maioria dos críticos não entende, porém, é que a terapia de quelação também é uma manipulação hormonal. A infusão de EDTA parece causar uma liberação secundária de uma substância chamada hormônio da paratireoide, a qual continua a provocar a abertura dos vasos sanguíneos esclerosados dias e semanas depois que a terapia por quelação foi encerrada. É fato bem conhecido, por exemplo, de que drogas como o propranolol,
que prejudicam a resposta do hormônio da paratireoide, diminuem a eficácia terapêutica da quelação. Antes do início da terapia da quelação, os pacientes são mantidos afastados dessa substância e de substâncias semelhantes que bloqueiam os receptores beta. Embora também existam formas orais de agentes quelantes, os quais têm sido oferecidos como alternativas à terapia intravenosa, a maioria dos médicos holísticos acha que a terapia com EDTA é a mais eficiente das duas abordagens. Curiosamente, alguns médicos holísticos relataram a ocorrência de melhoramentos na função cardíaca depois de repetidos tratamentos com agentes quelantes. Infelizmente, estudos como este raramente são aceitos nos periódicos médicos convencionais, cuja publicação tem sido limitada à literatura holística e os periódicos médicos alternativos. Embora seja uma terapia química ou medicamentosa inovadora, o tratamento com agentes quelantes não é considerado uma terapia vibracional. Em vez de desunir os depósitos de cálcio e colesterol com feixes de laser, ou de empurrá-los para o lado com cateteres com um balão na ponta, o tratamento com agentes quelantes reverte química e hormonalmente o endurecimento das artérias a fim de melhorar o fluxo de sangue através das coronárias. Em muitos casos, sua eficácia é limitada ao momento cronológico em que ocorre a intervenção. Quanto mais antigo o problema arterial, menor a probabilidade de que o tratamento venha a produzir benefícios apreciáveis. Para os médicos holísticos, a quelação é uma espécie de último recurso químico na luta contra a arteriosclerose. Uma abordagem ainda mais importante para o tratamento das doenças cardíacas, que só agora está sendo ativamente discutida pelos médicos convencionais, e a terapia da dieta. Somente um pequeno número de médicos ortodoxos acreditaram que uma modificação na dieta poderia reverter a arteriosclerose. Todavia, quando morreu Nathan Pritchkin, o defensor da dieta, a autópsia do seu corpo confirmou suas alegações. Pritchkin já tivera antes um problema que fora diagnosticado como arteriosclerose. Um cateterismo coronariano havia confirmado o grau de estreitamento de seus vasos sanguíneos. Entretanto, depois de várias décadas de rigorosa modificação em sua dieta, a autópsia de seu corpo revelou que as coronárias de Pritchkin estavam abertas e livres de obstruções. Além do mais, o nível de colesterol em seu sangue era extremamente baixo para sua idade. Isso era resultado de uma dieta com pouca gordura e baixos níveis de colesterol. Na realidade, Pritchkin aconselhava alterações alimentares que limitavam drasticamente a quantidade de gordura ingerida. Além disso, ele também afirmava que o exercício era igualmente importante para melhorar a circulação no músculo cardíaco. Contudo, as pessoas muitas vezes têm dificuldade para modificar suas dietas e a quantidade de exercícios que costumam fazer. Frequentemente, é preciso um primeiro ou, até mesmo, um segundo ataque cardíaco para fazer as pessoas adotarem hábitos de vida mais saudáveis. A utilização de modificações no estilo de vida para tratar e prevenir doenças é uma das poucas abordagens holísticas que começou a conquistar espaço na medicina convencional. O fato de muitos médicos estarem agora aconselhando seus pacientes a fazerem alterações na dieta e no nível de atividade física demonstra como a medicina tradicional lentamente está adotando ideias antes defendidas pela escola dos terapeutas holísticos. Todavia, o futuro da medicina holística dependerá da incorporação das terapias vibracionais à clínica médica cotidiana. Os médicos holísticos consideram que o conceito de bem-estar nos seres humanos é função de uma integração correta entre os elementos físicos, emocionais, mentais e espirituais da vida. No presente, muitos clínicos lidam com as dimensões emocional e espiritual principalmente através da psicoterapia. O que necessita de um maior esclarecimento, porém, é a verdadeira natureza da relação entre a dimensão espiritual e a existência de um fluxo equilibrado da própria força vital. Embora esta área já tenha sido objeto de alguma discussão, faz-se necessária uma análise mais minuciosa, especialmente quanto ao modo pelo qual os médicos do futuro poderão atuar sobre os aspectos energéticos dessas dimensões sutis a fim de estimular a cura e a saúde. Conforme já mencionamos anteriormente, uma abordagem vibracional das doenças cardíacas incluiria a aplicação daquelas modalidades terapêuticas energéticas sutis que iriam contribuir para o fortalecimento do chakra do coração.
Esse chakra fornece energias nutritivas sutis para o coração físico. Assim, seria adequado atuar sobre uma doença cardíaca estabelecendo um fluxo apropriado de energia através do centro cardíaco e fortalecendo os seus pontos fracos. As influências energéticas dos chakras, nadis e meridianos acupunturais afetam a saúde dos diversos órgãos do corpo num nível etérico ou pré-físico. As alterações se manifestam nesses níveis vibracionais superiores muito antes de alcançarem o nível celular. É isso que significa tratar uma doença num nível causal mais básico. A melhor abordagem terapêutica seria a eliminação das anormalidades existentes no nível energético sutil, as quais foram a causa inicial de manifestação da doença. Esta será a maior diferença entre as abordagens da medicina tradicional dos nossos dias e da medicina holística espiritual do futuro. Ao aplicarem o modelo mecanicista de doença, a maioria dos médicos convencionais procura tratar apenas os efeitos secundários das enfermidades. Eles tentam atuar sobre um coração já debilitado de modo a melhorar seu funcionamento por meios farmacológicos e cirúrgicos. Nos últimos anos, foram feitas tentativas de criar um ambiente metabólico melhor para o coração através de modificações alimentares que estimulem a perda de peso e o abaixamento dos níveis de colesterol, do abandono do hábito de fumar e de programas de reabilitação por meio de exercícios físicos. Embora esses sejam passos saudáveis, dados na direção correta, existem outros fatores energéticos que podem ser modificados de modo a estimular o desenvolvimento de melhores métodos para o tratamento de doenças cardíacas. A abordagem vibracional procura proporcionar ao coração um ambiente energético sutil mais estável e menos destrutivo, o que talvez possa contribuir para a recuperação de suas funções através de meios mais naturais. Existem diversas abordagens vibracionais que poderiam ser usadas no tratamento de doenças cardíacas. Conforme já dissemos, o uso de essências florais, de elixires de pedras preciosas e, possivelmente, de remédios homeopáticos talvez também seja indicado, dependendo da perícia do terapeuta em questão. Os desequilíbrios energéticos existentes nos circuitos de meridianos do corpo poderiam ser analisados usando-se a máquina de voo e outros equipamentos de diagnóstico. Os remédios vibracionais apropriados poderiam ser casados com as necessidades vibracionais específicas dos pacientes. O acerto na seleção de elixires de pedras preciosas, de essências florais e de outros remédios específicos também poderia ser conferido na máquina de voo, de modo a assegurar a correta correspondência vibracional entre o paciente e a terapia nos níveis mais esotéricos de tratamento. Energias de cores específicas poderiam ser direcionadas para a área do peito na tentativa de fortalecer o chakra do coração. Além do mais, determinados cristais que produzem efeitos reconhecidamente benéficos sobre o centro cardíaco, como é o caso do rubi, poderiam ser aplicados à região do coração para produzir efeitos energéticos positivos. A cura psíquica ou espiritual também poderia ser utilizada seja isoladamente ou combinada com o uso de cristais específicos, a fim de se tentar modificar as propriedades energéticas sutis do coração doente. As doenças cardíacas poderiam ser associadas a disfunções energéticas em outros centros que não o chakra cardíaco. Uma pessoa clarividente poderia participar do processo de diagnóstico para descrever a função e os padrões energéticos dos chakras individuais. Talvez um exame das formas pensamento negativas existentes no campo da aura do paciente pudesse ser útil para levantar dados que ajudassem a fornecer esclarecimentos quanto às origens psicoespirituais da doença do paciente. Tem sido sugerido que os padrões de pensamento possuem propriedades magnéticas sutis que nos permitem lidar com eles usando não apenas a psicoterapia como também aplicando-lhes tratamentos que atuam basicamente no nível energético sutil. Existem determinados sistemas experimentais nos quais são usados feixes de gás inerte que podem efetivamente dissolver formas pensamento negativas no campo da aura do indivíduo. Todavia o tratamento com esses sistemas frequentemente precisa ser repetido muitas vezes. Isto acontece porque, se a consciência do indivíduo não se tiver modificado, os mesmos padrões difusos de pensamento que criam as formas pensamento originais irão frequentemente recriar padrões energéticos idênticos, mesmo depois de terem sido dissolvidos. Suplementando as observações efetuadas por indivíduos clarividentes,
Os sistemas radiônicos poderiam ser usados, por um especialista radiônico especialmente treinado, para diagnosticar problemas em diversos níveis energéticos sutis, começando com uma avaliação dos chakras da pessoa e chegando a efetuar um estudo a respeito da qualidade das estruturas etéricas subjacentes. Talvez a mais poderosa de todas as modalidades de cura seja a propriamente do paciente. Afirmações verbais positivas, que contribuam para a elevação do espírito, podem ser usadas para alterar mensagens negativas que eventualmente estejam abrigadas no inconsciente. As imagens transformacionais de cura também são úteis, especialmente quando as imagens mentais de natureza visual são combinadas com o uso de afirmações. Conforme discutimos no capítulo anterior, o funcionamento anormal dos chakras frequentemente está relacionado com a existência de bloqueios psicológicos e espirituais nos padrões de pensamento da pessoa doente. O chakra específico afetado durante o período de doença muitas vezes indica o tipo de bloqueio emocional que está contribuindo para a manifestação dessa enfermidade. Tentar modificar as percepções negativas ou incorretas que estejam contribuindo para a ocorrência de disfunção num chakra talvez seja um dos mais importantes tratamentos acessórios que possam ser oferecidos por qualquer terapia vibracional. A pessoa precisa alterar as condições energéticas sutis que a predispõem à doença para que algum tratamento possa ter eficácia permanente. Quando a consciência do paciente está empenhada em contribuir para o sucesso de algum tipo de terapia, como acontece, por exemplo, quando se usa a visualização para aumentar a eficácia de um tratamento, fatalmente ocorrerão efeitos amplificadores positivos. Isso se aplica tanto às abordagens médicas convencionais como às alternativas. Os pacientes que utilizam técnicas de visualização e relaxamento em conjunto com terapias medicamentosas e cirúrgicas saram mais rapidamente e os efeitos do tratamento são mais positivos. Programas específicos de visualização e afirmação ativas podem ajudar a reequilibrar chakras obstruídos ao promover alterações nos padrões de pensamento que produziram originalmente o desequilíbrio psicoenergético e, por conseguinte, físico. Quando tentamos corrigir uma disfunção existente num chakra, estamos procurando curar a doença num nível causal mais primário. Isso contrasta com a abordagem médica tradicional de tratar os sintomas da pessoa e tentar modificar os padrões de doença apenas no nível físico, através de manipulações cirúrgicas e farmacológicas. Quando uma disfunção é tratada nos seus níveis etérico, astral e superior, a doença pode ser sanada antes mesmo de manifestar-se no nível físico. Obviamente, a demonstração de que uma pessoa se curou de uma doença antes que ela se tornasse física depende do desenvolvimento de equipamentos de diagnóstico por formação de imagens que possam visualizar a ocorrência de alterações patológicas nas estruturas orgânicas etéricas do corpo. Em última análise, no futuro a medicina deverá caminhar nessa direção. A saúde será mantida graças à possibilidade de se diagnosticar as predisposições energéticas para a doença muito antes que a enfermidade efetivamente se manifeste no plano físico. Somente através do uso de tecnologias energéticas sutis como as empregadas na máquina de voo, nos aparelhos de radiônica e em outros sistemas é que podemos chegar perto de fazer diagnósticos com esse nível de precisão. Naturalmente, a eficácia desses aparelhos depende basicamente do desenvolvimento psicoespiritual do profissional da saúde, uma vez que sistemas como os aparelhos de radiônica são na verdade prolongamentos dos mecanismos da consciência da pessoa que realiza o diagnóstico vibracional. A chave para o tratamento das doenças depende, em última análise, da nossa capacidade de compreender primeiramente como essas enfermidades se manifestam. Os médicos convencionais estão avançando lentamente no sentido de adquirir uma melhor compreensão acerca do conceito de predisposição para a doença. As enfermidades não provêm necessariamente do meio exterior, muitas vezes elas se originam em nossa própria estrutura física e bioenergética. A medicina convencional tem começado a compreender que a ocorrência de uma doença nem sempre depende unicamente de uma exposição a uma determinada substância nociva. Em outras palavras, a doença nem sempre vem de fora do nosso organismo. Em muitos casos, ela se origina dentro de nós.
Somente agora os médicos estão discutindo o conceito de resistência imunológica e muitos outros fatores que contribuem para a suscetibilidade de uma determinada pessoa à doença. A etiologia das doenças foi imperfeitamente compreendida durante séculos. As doenças infecciosas nos proporcionaram o primeiro modelo de doença que se baseava nos efeitos perniciosos de germes invisíveis. Para muitos médicos, o conceito de influências deletérias invisíveis era difícil de compreender. A incapacidade dos médicos acreditarem que os germes podiam causar doenças contribuiu para dificultar a melhoria das condições de higiene das salas de cirurgia. Os médicos operavam os pacientes de mãos nuas depois de terem manuseado cadáveres e outros pacientes enfermos. Não era comum os médicos se darem ao trabalho de lavar muito bem as mãos antes de uma cirurgia. A ausência de esterilização frequentemente resultava em misteriosas infecções nos ferimentos e em outras complicações. Somente depois que um novo aparelho chamado microscópio revelou a presença de bactérias invisíveis é que a existência desses micro-organismos foi confirmada depois de anos de laboriosos experimentos realizados por Pasteur, Lister e por outros pioneiros da medicina. A participação dos micróbios nas doenças foi hesitantemente reconhecida. Isso acabou resultando na adoção generalizada da lavagem de mãos e dos procedimentos de esterilização na medicina clínica e cirúrgica. Hoje em dia compreendemos que o quadro total de uma doença infecciosa é na verdade uma equação com dois componentes. Uma doença pode ser causada não apenas pela exposição a um agente infeccioso, mas também pelo contato desse agente com uma pessoa que, nessa ocasião, não foi capaz de se defender imunologicamente do ataque. Deve-se considerar, obviamente, a magnitude do estímulo nocivo ao qual a pessoa foi exposta. Quanto maior a pressão externa, maior a probabilidade de ocorrer uma doença. No caso de uma substância química tóxica, a probabilidade de ocorrência de doença seria determinada por uma comparação entre a quantidade total de substância ingerida e os padrões conhecidos de segurança na exposição a essa substância. É também possível produzir efeitos biológicos tóxicos mediante a exposição crônica da pessoa a doses microscópicas de substâncias químicas danosas que não ultrapassam absolutamente os limites de segurança normalmente estabelecidos. Esses efeitos são mediados pelos mesmos princípios energéticos que atuam na homeopatia. Embora este fato levante algumas questões a respeito dos limites de segurança convencionais para exposição a substâncias químicas tóxicas, a discussão desse assunto será deixada para mais adiante neste capítulo. No caso de doenças infecciosas, quanto mais virulento o micro-organismo e maior o tamanho do inóculo, número de indivíduos que penetram no corpo, maior será a probabilidade de ocorrência de doença. Por outro lado, o estado imunológico do indivíduo pesa ainda mais na equação da doença. Por exemplo, indivíduos que apresentam uma grave depressão do sistema imunológico, incluindo pacientes submetidos a doses elevadas de hormônios esteroides, a quimioterapia para o tratamento de câncer e vítimas da AIDS, são suscetíveis a devastadoras infecções provocadas por micro-organismos comuns no ambiente e inofensivos para a maioria das pessoas. No indivíduo cujo sistema imunológico está comprometido, qualquer infecção implica risco devido ao grau de depressão imunológica varia ao longo de um largo espectro, sendo que os pacientes aidéticos e as pessoas submetidas à quimioterapia para o tratamento do câncer se encontram na parte extrema da curva. A capacidade global de defesa imunológica depende de inúmeros fatores tanto físicos como energéticos sutis. Para compreendermos realmente a questão da resistência imunológica, precisamos primeiramente ter algum conhecimento a respeito dos elementos estruturais que nos conferem as nossas defesas imunológicas. No nível físico, a resistência individual é um fenômeno celular mediado pelos linfócitos, pelos gânglios linfáticos e pelo sistema reticuloendotelial. Os linfócitos B e T e os estiócitos dos tecidos são os soldados que defendem o corpo. Na verdade, eles se assemelham mais a uma patrulha costeira. Eles patrulham ativamente as nossas fronteiras internas para impedir que intrusos perigosos ataquem nossas praias e também policiam suas próprias tropas, procurando impedir que os elementos mais agressivos arrasem a zona de combate e escapem completamente ao controle. O sistema imunológico é uma rede coesa de incansáveis trabalhadores que reguiam o ambiente celular do corpo. A rede imunológica monitoriza continuamente ambos. Traz do ambiente interno do corpo a procura de proteínas e de elementos alienígenas que são identificados como estranhos ao corpo.
Essas proteínas anormais podem ser a cobertura externa de vírus, paredes celulares de bactérias e, até mesmo, membranas externas de células cancerosas. Dessa maneira, o sistema imunológico está patrulhando continuamente as fronteiras celulares do organismo a fim de manter tanto um controle interno de qualidade quanto um sistema de defesa estratégica. Num nível vibracional, a qualidade da função imunológica e a capacidade de o corpo se defender e conservar sua integridade são muito afetadas pelo grau de fluxo energético sutil através do eixo chakra do coração, timo. O chakra do coração, por sua vez, é afetado pelo equilíbrio psicoenergético no nível da consciência do indivíduo. O chakra do coração é afetado pela capacidade de um indivíduo sentir amor por si mesmo e pelos outros em seu dia a dia. Nós às vezes dizemos que as pessoas incapazes de expressar amor têm um coração de pedra. Num nível energético sutil, esse termo poderia igualmente referir-se a um chakra do coração fechado ou bloqueado, que poderia efetivamente contribuir para o endurecimento do coração físico. Num nível simbólico, a circulação do sangue está metafisicamente associada à circulação do amor, seja ele voltado para o próprio indivíduo ou dirigido às outras pessoas. O chakra do coração e os órgãos aos quais ele fornece energia sutil são fortemente afetados pela natureza amorosa do indivíduo. A imagem interna da pessoa e o grau de equilíbrio e abertura do seu chakra cardíaco são afetados quando existem autoimagens e automensagens negativas sendo emitidas de forma contínua e inconsciente pelos bancos de memória do biocomputador da pessoa. Como o chakra do coração está ligado energeticamente ao timo e, portanto, ao sistema imunológico, os elementos psicoespirituais do self e do amor do indivíduo por si mesmo estão intimamente ligados à expressão celular e à manutenção da integridade do corpo. Quando existem conflitos emocionais inconscientes que afetam de forma negativa o chakra do coração, como acontece nos estados de depressão e de luto, há um enfraquecimento correspondente do sistema imunológico que aumenta a suscetibilidade do indivíduo a todos os tipos de doença. Quando o sistema imunológico está debilitado por tensões emocionais e a personalidade está dominada por sentimentos de impotência e desesperança, o corpo torna-se mais vulnerável ao ataque de vírus, bactérias e, até mesmo, de células cancerosas. Em alguns casos, as tensões podem colocar fora de combate determinados tipos de células do sistema imunológico que têm a função de policiar os outros elementos do conjunto. O sistema imunológico pode voltar-se contra o próprio organismo, numa das várias formas de doença autoimunológica. As tensões fisiológicas e psicológicas afetam significativamente a capacidade de o corpo maximizar a eficiência de suas defesas imunológicas. Nos últimos 25 anos, os médicos tradicionais começaram a reconhecer os poderosos efeitos fisiológicos das doenças crônicas, graças principalmente aos estudos de Ansel e de outros cientistas pioneiros. Uma das áreas em que a medicina holística e a medicina convencional encontraram alguma convergência de pensamento foi no campo das pesquisas relacionadas com o estresse. Ambas as facções reconheceram que o estresse produzia efeitos negativos importantes sobre a mente e o corpo. Sabe-se atualmente que o estresse produz uma debilitação temporária da função imunológica. Talvez o mais dramático exemplo das atenções voltadas para o estresse e para as relações entre mente e corpo tenha sido o reconhecimento da existência de distúrbios relacionados com o estresse. Os médicos tornaram-se cada vez mais conscientes de que doenças relacionadas com o estresse ocorrem com frequência na grande maioria de seus pacientes. Ainda que muitos médicos convencionais tenham admitido que o estresse contribui para a ocorrência de casos de asma, de úlcera péptica, de colite ulcerativa e de outras doenças, tem havido pouquíssimas tentativas de tratar diretamente os fatores psicológicos que atuam sobre essas doenças. Embora alguns médicos recomendem psicoterapia a seus pacientes com distúrbios relacionados com o estresse, o tratamento físico da doença por meio de métodos farmacológicos tradicionais tem sido privilegiado. O crescente reconhecimento de que o estresse contribui para o agravamento de muitas doenças levou os fabricantes de produtos farmacêuticos a procurarem substâncias ansiolíticas melhores e mais potentes, como é o caso do Valium e de várias drogas afins desenvolvidas nos últimos anos. Embora essas drogas sejam reconhecidamente úteis no tratamento a curto prazo de situações estressantes agudas,
Devemos estar sempre atentos para a possibilidade de que elas possam apenas mascarar o problema primário, em nada contribuindo para identificar e eliminar as verdadeiras causas da reação de estresse. Os melhores métodos terapêuticos para o tratamento do estresse psicológico incluem o biofeedback, a prática da meditação, as técnicas de formação de imagens mentais e exercícios progressivos de relaxamento. As abordagens alternativas comumente empregadas pelos médicos holísticos conferem ao indivíduo um controle maior sobre si mesmo e sobre as manifestações do estresse no corpo físico. Os tratamentos convencionais, por outro lado, muitas vezes fazem com que o indivíduo se torne dependente de medicamentos ansiolíticos. Embora o modelo mecanicista da medicina tradicional possa nos proporcionar novos tratamentos farmacológicos voltados para a amenização dos nossos sentimentos de ansiedade, de medo e de pânico, resta saber se esse tipo de terapia poderá solucionar realmente o problema do ponto de vista holístico. O médico holístico tem por objetivo integrar e reequilibrar os elementos da mente e do corpo com os elementos do espírito. Embora medicamentos como o Valium facilitem o trabalho dos médicos que precisam tratar rapidamente pacientes estressados, essas drogas pouco contribuem para a consecução das metas mais elevadas do modelo holístico. Durante o século XX, os médicos consideraram o corpo e a mente como entidades distintas e, com base nessa suposição, trataram principalmente do corpo na tentativa de curar as doenças. Gradualmente foram se acumulando evidências de que a mente e o corpo são menos independentes do que antes se pensara. O impulso necessário para essa reavaliação no pensamento médico foi proporcionado por uma melhor compreensão a respeito dos efeitos negativos dos estresse psicológicos sobre a mente e o corpo e de suas relações com a origem das doenças. Apesar de os médicos terem revisto seus conceitos a respeito dos estresse e das doenças, as abordagens terapêuticas da medicina tradicional tenderam a permanecer concentradas apenas nos componentes físicos das doenças. Em vez de tratarem a pessoa como um todo, os médicos convencionais tendem a dirigir as estratégias terapêuticas para determinados sistemas de órgãos. Houve uma gradual evolução no pensamento médico no sentido de passar a considerar os seres humanos como sistemas complexos dotados de características físicas, mentais, emocionais e, até mesmo, espirituais. O progressivo deslocamento em direção a uma medicina mais humanista tem sido responsável pelo movimento holístico na área dos cuidados com a saúde. O modelo reducionista da máquina humana, de acordo com o qual o indivíduo é a soma de seus componentes, não foi inteiramente bem-sucedido no que tange a proporcionar soluções terapêuticas para o tratamento de doenças e pouco para a compreensão da natureza maior da saúde humana. Na verdade, os seres humanos são mais do que a soma de seus órgãos físicos e de seu sistema nervoso, já que o corpo físico não é um simples sistema fechado. Os seres humanos são entidades cuja soma total é apenas parcialmente representada por aqueles mecanismos fisiológicos integrados conhecidos como corpos físicos. O corpo físico faz contato com complexas estruturas e redes sutis que mediam o fluxo das energias da consciência e da força vital para dentro dele, desse modo alimentando e conservando a sua existência no plano físico. O ser humano multidimensional é uma manifestação da alma, a qual está em permanente processo de evolução e encarna através dos veículos representados pelo corpo físico e pelos corpos vibracionais superiores. Essa corrente energética de consciência atua através dos mecanismos sinérgicos dos corpos físicos e sutis de modo a expressar-se de forma criativa e aprender mais a respeito de sua verdadeira natureza através de seus atos no plano físico. No futuro próximo, os médicos espiritualistas começarão a compreender os seres humanos a partir dessa perspectiva multidimensional e a contribuir para o tratamento das doenças que a humanidade frequentemente tem atraído para si. Para que possam realmente ajudar as pessoas em dificuldade, os médicos precisam compreender que as doenças são parcialmente provocadas por um bloqueio no sistema de energia humano e, especialmente, na estrutura de expressão emocional do indivíduo. Esse bloqueio pode impedir o fluxo de espírito e da consciência superior da pessoa para a vida consciente e desperta. Para que se possa compreender por que as pessoas ficam doentes e como essas doenças devem ser tratadas, é preciso um bom conhecimento a respeito dos complexos sistemas regulatórios do corpo humano e também uma maior percepção acerca dos veículos sutis da consciência que interagem com a forma física.
A abordagem holística em relação à saúde e à doença representa um grande avanço no pensamento médico. O holismo nos permite inserir nossa compreensão sobre os efeitos das emoções no quadro geral da função humana e nos ajuda a visualizar as conexões sutis e invisíveis entre os estresse e as doenças. Ao usar uma abordagem da fisiologia humana que incorpora as inter-relações entre as estruturas que entram na constituição da mente, do corpo e do espírito, as diversas profissões na área da saúde irão gradualmente evoluir em direção ao uso de vários métodos de tratamento energético sutis, os quais poderão contribuir para a cura das doenças e para a promoção da saúde, da felicidade e de um constante crescimento espiritual. Estresse, doença e bem-estar, criando novas definições de saúde e integridade. Para que possamos compreender melhor algumas das diferenças entre as abordagens terapêuticas da medicina tradicional e da medicina holística, precisamos primeiramente considerar que os objetivos finais dos dois métodos de tratamento são significativamente diferentes. A razão para essa discrepância é a existência de grandes diferenças entre as definições de saúde, disfunção e doença adotadas pelos médicos tradicionais e holísticos. O médico ortodoxo típico tem um conjunto de clientes que o procuram em busca de diversos tipos de assistência médica. A maioria das pessoas vai ao médico em busca de alívio para um sintoma ou conjunto de sintomas que estejam lhe causando dor ou impedindo de alguma forma suas atividades normais cotidianas. As pessoas procuram cuidados médicos por causa de dores, tosses, infecções, fadiga e vários outros problemas que criam uma sensação de mal-estar. Como na medicina ortodoxa o tempo tornou-se um fator extremamente importante, em grande parte devido a restrições de caráter financeiro, os médicos procuram tratar rapidamente os problemas de saúde submetidos à sua atenção e fazer os pacientes retomarem ao estado anterior à manifestação da doença. Nos últimos anos, o ensino médico moderno concentrou-se no que é chamado de abordagem gerencial voltada para a resolução de problemas. De acordo com esse tipo de orientação, os médicos têm de concentrar-se em problemas específicos e identificáveis que os pacientes submetem à sua atenção. O objetivo do tratamento, portanto, é a resolução desses problemas. Se alguma coisa não é discutida com o médico e considerada um problema, ela não entra na lista das questões que precisam ser resolvidas. Assim, muitos outros aspectos potencialmente importantes da vida do paciente muitas vezes são ignorados. Embora esse modelo específico de tratamento apresente algumas vantagens num sistema de assistência médica no qual o tempo é um fator limitante, esse tipo de abordagem muitas vezes fica aquém do ideal. Além do histórico da doença, o exame físico também pode levar o médico a detectar problemas de que o paciente não tem consciência, tais como hipertensão, aumento do tamanho do fígado e, possivelmente, sinais de anemia. Assim, a abordagem voltada para a solução de problemas não se restringe exclusivamente às queixas dos pacientes, levando também em conta a capacidade de um médico efetuar um diagnóstico correto a partir do exame físico do paciente e do histórico da sua doença. Embora esse sistema de coleta de informações seja um bom ponto de partida para o tratamento do paciente, ele pode ignorar outros aspectos pertinentes de sua vida que não tenham sido considerados problemáticos. A maioria dos médicos tradicionais procura ajudar os pacientes a retornarem a um estado de saúde no qual não existam mais problemas identificáveis. Isto significa que, quando se pergunta a um paciente como está se sentindo ou se tem algum problema, ele responde que está tudo bem. Se nenhuma anormalidade física for detectada pelo exame clínico ou pelos testes de laboratório, o paciente é considerado curado e instruído a retomar para exames anuais. O que se considera como boa saúde, portanto, frequentemente é um estado de neutralidade. Em outras palavras, a boa saúde é definida como um estado de ausência de sintomas. Esta é a meta da medicina tradicional: levar o paciente a um estado de ausência de sintomas ou a um estado no qual não existam problemas identificáveis. De fato, o que é definido como um problema está na verdade no olho do observador, o médico que dá assistência. É somente na consciência do médico que as coisas recebem um peso e são rotuladas como problema. Assim, e no âmbito das perguntas feitas pelo médico durante o interrogatório do paciente e da atenção dada a determinados aspectos da vida do paciente que os problemas são identificados e analisados. Depois do levantamento do histórico do paciente,
A identificação de outros problemas depende da perícia do médico durante o exame clínico e da sensibilidade dos testes de laboratório que venham a ser solicitados. Na realidade, saúde e doença existem ao longo de um aspecto constituído por vários graus de disfunção. O ponto médio do espectro é aquele do estado de neutralidade ou ausência de sintomas. O estado neutro é o objetivo final do tratamento para a maioria dos atarefados médicos tradicionais. Quando surge algum sintoma, a mudança no estado de saúde se faz a partir do ponto neutro e no sentido de eventual manifestação de uma doença. Se a doença for grave e não receber nenhum tratamento, o resultado final desse processo poderá ser a morte. No âmbito da medicina tradicional, essas limitadas definições de saúde e doença parecem ter prevalecido. Os médicos ortodoxos consideram que a existência humana transcorre entre os polos opostos da vida e da morte, estando a doença e a incapacidade física em algum ponto entre os dois extremos. Mas será que a saúde seria simplesmente um estado de ausência de sintomas físicos de doença? Certamente deve haver alguma coisa além do estado de neutralidade. Na medicina holística, o objetivo do tratamento não é alcançar um estado de neutralidade e, sim, o que foi definido como um estado de saúde ótimo ou bem-estar. Existe grande diferença entre a ausência de sintomas e bem-estar. Nós definiríamos bem-estar como um estado no qual um ser humano opera num nível ótimo de integração entre os elementos do corpo, da mente e do espírito. O indivíduo que goza de bem-estar é aquele que, além de ser feliz, saudável e completo, também vê propósito e significado em sua vida. Na definição de saúde e bem-estar, está implícito uma mudança de consciência que contribui para o aprendizado de novas ideias, ajuda o indivíduo a compreender a si mesmo e, de modo geral, proporciona constante apoio ao crescimento psicológico e espiritual da pessoa. Do ponto de vista do tratamento, a escolha do bem-estar como meta significa que os médicos dão atenção para os problemas de saúde que afetam tanto o corpo como a mente. Entre as questões relacionadas com os efeitos da mente sobre o corpo estão as reações emocionais às doenças físicas e os fatores psicológicos que possam contribuir para a expressão ou agravamento de doenças. O médico holístico não é apenas um curandeiro, um psicoterapeuta, mas também um professor. Os pacientes são instruídos a respeito de alguns dos labirintos do relacionamento mente-corpo e lhes é ensinado de que modo acontecimentos aparentemente independentes, tais como emoções e sintomas físicos, podem estar inteiramente relacionados. É fato bem conhecido, até mesmo pelos médicos tradicionais, que a mente e o corpo exercem uma grande influência um sobre o outro. As coisas que afetam negativamente o corpo também produzem perturbações emocionais. Assim, a doença física produz estresse emocional. Inversamente, perturbações emocionais primárias contribuem para o surgimento de sintomas orgânicos, tal como acontece na somatização da depressão ou na expressão de distúrbios relacionados com o estresse. Os médicos holísticos tendem a estar mais atentos aos aspectos emocionais das disfunções somáticas do que seus colegas adeptos da medicina tradicional. O médico holístico interroga seus pacientes a respeito de sua saúde e bem-estar emocional em relação a diversos tipos de tensões que talvez os estejam afetando em casa, no trabalho ou em seus relacionamentos. Lamentavelmente, essas importantes questões frequentemente não são abordadas pelos médicos tradicionais. A disseminação de grandes clínicas com profissionais da saúde assalariados tende a limitar o tempo disponível para entrevistas e interações com os pacientes por causa dos custos financeiros e da necessidade de atender a um grande número de pacientes. Como o paciente passa rapidamente por essas clínicas, geralmente avistando-se com um médico de cada vez, a atenção que ele recebe é voltada apenas para problemas específicos. A proliferação de planos de saúde e de organizações semelhantes que oferecem a suposta vantagem de cobrir check-ups periódicos está na verdade estimulando a realização de exames mais rápidos e superficiais em nome da redução de custos. O objetivo de muitas dessas novas organizações de assistência médica é a manutenção de seus clientes num estado de ausência de sintomas. Nada mais, nada menos. Para não adotar uma posição inteiramente crítica em relação à medicina ortodoxa, é preciso reconhecer a existência de muitos médicos tradicionais que levam em consideração as necessidades emocionais de seus pacientes. É cada vez mais frequente a realização de seminários educativos,
voltados para médicos, nos quais é enfatizada a importância do diagnóstico e tratamento precoce da depressão. A relação entre os três e doença é reconhecida pela maioria dos médicos tradicionais. Nos últimos anos, a ciência médica passou a compreender melhor os mecanismos psicofisiológicos através dos quais os três podem se manifestar na forma de uma doença orgânica. Embora os médicos tradicionais reconheçam a existência de uma ligação entre os três e doença, eles tendem a abordar o problema de uma forma diferente daquela adotada pelos seus colegas holísticos. Existem diferenças significativas tanto entre os métodos de diagnóstico quanto entre as modalidades terapêuticas usadas pelos adeptos de cada corrente. Talvez uma das principais diferenças entre as atuações